Segurando uma parte da roupa do protagonista, o pedaço de estrume pelo visto tentou humilhá-lo, dizendo que ele odiava pessoas que se fingiam de ricas como ele, já que estava usando só um pedaço de pano de marca falsa ainda por cima. Mas o mesmo respondeu dizendo que não ligava muito para isso, e tinha comprado aquela roupa somente em uma barraca de rua. O que deixou o resto de lavagem com ainda mais raiva, dizendo ao outro inseto que ele só tinha feito o estrume perder seu tempo. Mas o garoto realmente era um grande cliente, apesar do resto de lavagem não acreditar em uma única palavra do que seu subordinado estava dizendo. Isso porque, segundo ele estava nesse ramo dos negócios há anos, e ele sabia dizer quem era rico e quem não era somente com um vislumbre. Sério mesmo? Parece que está realmente faltando aura em mim então, disse o protagonista. Pelo visto eu não tô valendo mais nada mesmo, já que não consigo intimidar nenhum único analfabeto sequer que olhe as pessoas com desprezo. Você me chamou de quê? Perguntou o resto de lavagem de volta. Quando o protagonista repetiu que ele olhava as pessoas com desprezo, pelo visto a escória estava interessada na parte que o prota tinha dito que ele era um analfabeto. O prota então perguntou se não era certo chamar ele de snob. Quem apareceu para impedir a briga foi a mosca de lavagem, pedindo para que o jovem Xiao não irritasse tanto assim o projeto de zumbi. Isso porque ele realmente era analfabeto mesmo, mas odiava que as pessoas soubessem disso. Isso só deixou o cara ainda mais revoltado com seu subordinado. E já que ele era realmente um grande cliente assim, ele imediatamente falou para Xiao que se ele não comprasse um vagão cheio de suprimentos naquele mesmo dia, ele iria voltar para casa na cadeira de rodas. Já que você colocou dessa maneira, múmia analfabeta, me mostre sua conta que eu vou fazer a transferência agora, disse o prota. No instante que o inseto avistou o valor de 1 milhão sendo transferido para ele naquele mesmo instante, nem mesmo ele acreditou nisso. O jovem Xiao ainda complementou dizendo que não estava ali para brincadeira, e aquele era o depósito. Ele gostaria de comprar 5 milhões em bens, no caso, se referindo aos alimentos em si, e era para o inseto buscar alguém para pegar o caminhão para transportar os itens. E no final de tudo ele faria a transferência dos outros 4 milhões. Que tipo de suprimentos você quer? Perguntou a mosca sem asa, e o protagonista solicitou por arroz, sal, snacks, bebidas, todo tipo de coisa bebível e comestível. Ele iria pegar simplesmente tudo. Assim sendo, rapidamente a mosca chamou o garoto para ir com ele, mas nos pensamentos dele esse resto de lavagem estava querendo aprontar uma com o prota. Isso porque ele tinha um monte de comida prestes a expirar a data de validade, e iria tentar vender para o garoto como se fosse mercadoria nova, já começando a trabalhar da forma errada aqui. No depósito em si, ele disse que se o protagonista comprasse aquele lote de suprimentos, ele daria um desconto de 10% do valor total da venda original. Claro que dependendo da qualidade, o jovem rapaz até acabaria aceitando a oferta dele, mas ao analisar melhor os suprimentos em si, percebeu na hora que alguma coisa de errada não estava certa. Quem você pensa que eu sou? Resto de lavagem. Com exceção da primeira camada, todo o restante é comida que está próxima de vencer. Acha mesmo que eu iria cair nesse golpe? Pelo visto você é um verdadeiro ser descartável. Isso acertou a escória em cheio, já que não imaginava que o rapaz tinha tal conhecimento assim, e logo mudou sua oferta para caso ele comprasse aquele lote de comida prestes a expirar. Então, ele daria um desconto total de 50%, o que era muito mais do que antes. Mas o jovem disse que não precisava, já que ele estava ali com os 5 milhões para comprar a comida da mais alta qualidade possível. Agora sobre a comida dele que estava prestes a expirar também, ele tinha outros planos em mente. Claro que esse comentário deixou a mosca sem asa confuso com quais planos eram esses que o garoto tinha em mente, e já que ele tinha dito que venderia tudo pela metade do preço, ele iria comprar também, mas o pagamento delas só seria feito depois de um mês, e a escória perguntou então o que aconteceria se dentro de um mês, a comida acabasse estragando e ele não pagasse pelos alimentos. Mas o prota disse para ele não se preocupar, já que ele iria hipotecar a casa dele para a escória caso isso acontecesse. Você sabe que isso é comida prestes a vencer, mas você ainda assim quer elas. Você pode me dizer qual é o seu canal? Perguntou o resto de estrume. Canal? Que canal? Não existe canal. Eu sou o canal. Respondeu de volta o protagonista. Não somente a comida próximo de vencer, mas até comida vencida valer uma fortuna em poucos dias. O que deixou o cara diante simplesmente assustado com o assunto, imaginando o que poderia acontecer em tão pouco tempo assim, e quis saber o que o jovem quis dizer com isso. Novamente ele disse sua frase de efeito, para que a pessoa não perguntasse muito,
e era apenas para ele entregar a comida e ele iria encaminhar para ele o lugar que era para a Square fazer a entrega. Em seguida ele recebeu uma ligação de alguém interessado em comprar a casa dele pelo visto, se despedindo em seguida das Squares e pedindo para que ele deixasse as comidas separadas para que pudessem ser entregas depois, cada uma em sua respectiva categoria. O seguidor da múmia perguntou então se ele realmente tinha enganado seu chefe, mas era claro que não, e até a múmia ficou impressionada pelo garoto simplesmente ter tanta grana assim. Voltando para o protagonista, ele estava recebendo o dinheiro que o velho tinha dito que pagaria pela casa, e ele mencionou em seguida para o garoto que poderia aceitar a condição dele de permanecer naquele lugar ainda por mais 3 meses. Pedindo em seguida para que eles assinassem logo o contrato. Em seus pensamentos ele dizia, esse velho nem mesmo verificou a casa antes e ainda assim que fazer o depósito antecipadamente e assinar o contrato. Quão desesperado ele está para poder comprar minha casa? Se perguntava o jovem garoto. Logo, ele fez a pergunta para o senhor do motivo de ele estar com tanta pressa assim para poder comprar a casa. Suspirando fundo, o senhor respondeu que era porque sua neta precisava mudar de escola, e eles urgentemente precisavam daquela casa para a residência dela. Ele estava rodeando aquela área por dias para encontrar outras casas, mas a única disponível para venda era justamente a dele, pedindo para que por favor, o garoto não voltasse para trás com sua palavra de vender a casa em si. Velho, você é muito honesto, me dizendo essas agora mesmo. Você não está com medo de que eu irei aumentar o preço da venda? Esse comentário acabou deixando o velho assustado, já que se o protagonista fizesse isso, ele seria incapaz de conseguir comprar a casa, e era claro que isso preocupou e muito ele. No entanto, logo o jovem Xiao disse para que ele não se preocupasse tanto assim, pois jamais iria fazer algo como isso, e por fim assinou o contrato. Só pelo olhar do senhor já deu para ver que ele estava realmente aliviado agora por ter conseguido finalmente a assinatura do rapaz para a venda da casa. Como ele já tinha conseguido o que ele gostaria, ele disse que deixaria o jovem trabalhar em paz e não iria mais perturbá-lo. Mas nos pensamentos do protagonista ele estava preocupado já que o senhor e sua neta provavelmente não iriam conseguir sobreviver por tanto tempo no apocalipse devido ao seu jeito de ser. Assim sendo, ele pediu para que o velho esperasse no mesmo instante, e pediu pelo endereço atual do local que ele estava morando. Voltando para o local onde suas construções estavam sendo finalizadas, o chefe da obra já estava querendo falar sobre o segundo pagamento. Mesmo o protagonista estava tentando fugir do assunto e disse que enviaria para ele em breve, mas queria saber do processo da construção até agora. Aparentemente estava em torno de 80% completa aproximadamente. Já a respeito do armazém em si, era uma construção de fábrica abandonada, então era só limpar e poderia usar a qualquer momento, o que era justamente o que o protagonista queria ouvir agora. Depois disso, ele fez a ligação para a escória da sociedade começar a fazer a entrega das comidas imediatamente, e por fim avistamos justamente as pessoas do local colocando tudo no armazém do jovem Xiao. Depois de guiar alguns deles para deixar as comidas separadas e coisas do tipo, finalmente a entrega das coisas havia sido concluída com sucesso. Com isso ele conseguiu completar a missão que era para conseguir 10 anos de suprimentos, e ele ganhou 20 pontos do sistema graças a isso. Ele percebeu também que novas caixas foram adicionadas à loja do sistema, e agora tinha uma caixa de despertar de habilidade também, e a sorte pelo visto estava do lado do garoto, já que ele estava ganhando habilidades e o apocalipse ainda nem tinha começado. Ele acabou gastando 10 pontos justamente para conseguir uma habilidade nova, e conseguiu uma que se chama Olhos da Mente, que permitia a ele ver se as pessoas na proximidade eram hostis ou não. Essa habilidade definitivamente iria ser uma das mais úteis de se usar em um apocalipse, principalmente nos dias iniciais onde todo mundo estava desesperado pela sobrevivência. A próxima missão que ele teria que completar seria justamente se armar agora, ou seja, se preparar com coisas que ele pudesse usar como arma para poder sobreviver, o que era exatamente o que ele estava esperando para ler do sistema. Temos então um corte para o mercado negro, e aqui várias pessoas compravam as coisas mais baratas e vendiam elas mais caras, além da qualidade de boa parte delas serem inferiores. O protagonista acabou percebendo alguém familiar ali perto, e era justamente o Tampa de Vulcão, que estava querendo comprar uma joia barata de um comerciante para poder conquistar a resto de lavagem que estava saindo com ele, que inclusive enganou o prota na sua vida passada. Na mesma hora ele percebeu a intenção do Tampa de Vulcão comprando joias baratas no instante que ele o avistou e ouviu um pouco de sua conversa, até que ele se deparou com alguém que estava vendendo lâminas, encontrando assim o que estava buscando. Assim que ele chegou na banca,
Perguntou se o vendedor não tinha algo mais rígido ali, mas se ele quisesse algo mais afiado ou coisa do tipo, então ele mesmo deveria comprar algo rígido e assim ir afiando por si mesmo. Mas nenhuma daquelas armas era dura o bastante, e ele precisava de algo muito melhor, até que o cara perguntou se o garoto por acaso estava a fim de criar problemas. No entanto, a hostilidade dele acabou cessando por uma mensagem repentina em seu aparelho celular, que dizia que 200 mil haviam sido depositados na conta dele. Após isso, o jovem Xiao disse que não estava ali para brincadeiras, e realmente estava sério a respeito da compra. Colocando dessa maneira, ele chamou o vendedor que era seu colega ao lado para poder vigiar sua banca enquanto ele falava em particular com o protagonista. Logo depois ele guiou o garoto para um local mais privado, e nesse lugar em específico, ele mostrou a ele algumas armas de fogo feitas à mão, mas pelo visto isso ainda era algo barato demais e de baixa qualidade, o que não era o que o garoto estava procurando. Ao mostrar uma arma de uma qualidade pouca coisa superior à anterior, o protagonista acabou se irritando um pouco, já que disse que pagou antecipadamente para ele em torno de 200 mil, mas ele estava vendendo aquele lixo inapropriado. Ao ouvir a palavra antecipado, isso deixou o jovem vendedor meio confuso, e o protagonista complementou dizendo que gostaria de comprar 1 milhão em compra de armamento pesado. Quem é você, grande irmão? Por um pedido tão grande assim, por que você veio até mim? Perguntou o vendedor. Respondendo, ele disse que não lidava com esses métodos triviais antes, e sim seus subordinados o faziam, mas algumas mudanças aconteceram e ele pediu para que o jovem não perguntasse muito a respeito do assunto. Era apenas para ele dizer se ele realmente poderia fazer essas coisas ou não, até que o garoto vendedor pediu para que ele esperasse um momento. Trancando a porta e verificando se ninguém do lado de fora estava ouvindo, ele disse ao jovem protagonista que ele tinha encontrado a pessoa certa para o assunto. Ele poderia lidar com aquele pedido com certeza, e era para o garoto fazer uma lista, e o vendedor daria a ele o endereço. Na meia-noite do dia depois de amanhã, era para ele dirigir até o local que ele mencionar para que eles completassem a transação, e era para ele não esquecer de levar o dinheiro também. Saindo da conversa particular deles, pelo visto o cara estava realmente tomando todo o cuidado para não chatear o protagonista, até que quem acabou chamando por ele foi justamente o rolha de poço, dizendo em seguida que não esperava ver ele no mercado negro, e que não era de se admirar que ele tinha gastado tanto dinheiro nos últimos dias, e ainda mais ignorando a resto de lavagem. O que é isso? Tem assistido muitos youtubers de marketing nos últimos dias? Tentando ficar deitado, vender tudo e viver confortavelmente? Perguntou o tampa de vulcão. O jovem Xiao percebeu que essa era a oportunidade perfeita para testar sua habilidade recém-adquirida, e ativou imediatamente os olhos da mente, verificando que o vendedor não tinha nenhuma hostilidade com ele, já o inseto era totalmente o oposto disso. A única coisa que ele respondeu para o Score era que ele fazia exatamente como o Strume tinha dito, mas acabou comentando algo em seguida a respeito de ele conseguir comprar a mosca debilidade somente com bijuterias de segunda categoria, o que era realmente o tipo de mulher que ela era de verdade. Isso porque ela nunca valeu muito mais do que aquilo, e até mesmo para ele ela sempre foi assim, e isso deixou o cobertor de cratera soltando fumaça pelos ouvidos por causa do garoto ter ofendido sua mosca debilitada de segunda categoria. Em seguida, o vendedor perguntou se ele por acaso conhecia o Strume na frente deles, mas na verdade era mais como inimigo do que conhecer realmente, e já que ele colocou dessa maneira, então ele poderia deixar com eles que eles iriam ensinar uma lição para o tampa de vulcão, mas não era para eles deletarem ele da história ainda, isso porque ele tinha outros planos para esse inseto futuramente, já que precisava fazer ele pagar muito caro ainda pelo que ele tinha feito em sua vida passada. Ele até tentou abrir a boca para se defender, mas digamos que não teve muita conversa para ele, e logo avistamos a escória sendo jogada no chão como pedaço de estrume que ele é. E ele jurava que o jovem Xiao iria pagar muito caro por isso. 2 dias haviam se passado, e aqui estava o protagonista com o armamento que ele tinha conseguido comprar do vendedor, e pelo visto essas sim eram as armas que ele estava buscando de verdade. Como recompensa bônus, ele acabou ganhando uma poção de aprimoramento físico mais 2, que era superior à que ele tinha no sistema da loja para poder comprar. Uma poção extra de aprimoramento como bônus, e ainda mais é uma mais 2, equivalente ao dobro da que está sendo vendida na loja. O jovem não pensou 2 vezes em injetar imediatamente a poção em si mesmo, e pelo visto isso causou um efeito relativamente viciante. A média física para um adulto masculino estava em torno de 5, e adicionando mais aqueles 2 pontos, isso significava que ele aumentaria sua força em mais 40%. Já que esse era o caso então,
Ele imediatamente resolveu comprar a poção do sistema também, até porque era uma boa ele aumentar essa vantagem ainda mais. Agora com 8 pontos físico, sua força aumentou em 60% a mais do que uma pessoa média comum, e estava na hora de ele encontrar um alvo para testar isso tudo. Avistando seu alvo, ele pegou uma barra de ferro que definitivamente não é nem um pouco fácil de amassar, e com um único golpe o garoto conseguiu dobrar um pouco aquela barra de ferro, além de fazer com que o impacto causado por ela contra a parede acabasse rachando uma parede de concreto grosso, e até mesmo ele ficou contente com tanta força que ele tinha conseguido graças à poção do sistema. Mesmo lidar contra os zumbis agora no início do apocalipse não seria mais um problema tão grande, e ninguém no mundo atualmente poderia lidar com ele sozinho. Aquelas armas também não deveriam ocupar tanto espaço assim em seu armazém espacial do anel. Cara, isso ficou muito estranho, mas enfim, ele achou melhor guardar tudo aquilo no armazém espacial. O dia depois de amanhã seria o primeiro dia do apocalipse, e ele começou a pensar no que mais seria necessário ser feito para se preparar ainda mais. Nesse mesmo instante, ele se lembrou das palavras daquele senhor e também de sua honestidade ao falar sobre sua neta e etc. Então ele se sentiu compelido a fazer alguma coisa para ajudar aqueles dois, e não poderia simplesmente ignorá-los agora. Assim sendo, ele iria dar a ele alguns suprimentos essenciais para o apocalipse. Agora, se eles iriam conseguir sobreviver ou não, dependeria somente deles. Além disso, o velho poderia considerar isso como se fosse um pagamento devido a ele providenciar os fundos necessários para o plano do apocalipse dele dar certo. Avistamos em seguida um lugar bem diferenciado, e ele só conseguiu achar o lugar graças ao GPS, já que estava relativamente bem escondido até. Subindo as escadas, descobrimos que essa residência que ele estava indo visitar era justamente a casa do velho. Ao bater na porta, ele percebeu que era melhor que ele colocasse os suprimentos para fora do armazém espacial, do contrário seria difícil explicar o ocorrido para o senhor. Sendo assim, ele colocou o bastante para o senhor para fora. E finalmente avistamos ele indo receber o protagonista. No instante que ele avistou o garoto fazendo uma visita repentina para ele, ele se perguntou o que ele estava fazendo ali, ainda mais com todas aquelas caixas do nada. Mas ele apenas disse que iria explicar tudo para ele depois, e por agora era para que ele o ajudasse a mover aquelas coisas rapidamente para dentro, antes que as pessoas da vizinhança acabassem vendo tudo aquilo. O senhor comentou que realmente os jovens tinham bastante energia, já que ele conseguiu carregar todas aquelas caixas e sequer começou a respirar mais forte. O quarto era decente o bastante e pelo visto a porta também era forte o suficiente, dizendo em seguida para que o senhor prestasse bastante atenção no que ele estava para dizer a ele. Aqueles suprimentos, se usados cuidadosamente, poderiam durar em torno de 6 meses começando do dia seguinte. E antes que ele pudesse terminar de falar, ele avistou um quadro em sua frente. O senhor até chegou a perguntar o que tinha de errado para ele ter se calado repentinamente, além de que eles poderiam manter aqueles suprimentos na casa dele já que tinha bastante espaço lá, e eles iriam se mudar em 1 mês aproximadamente. O quadro em si continha foto de uma jovem bela dama e o senhor de antes. E só então ele percebeu que essa garota era justamente uma de suas companheiras no apocalipse em sua vida passada, que foi deletada por aquelas escórias de antes mesmo dele. Senhor, o nome da sua neta por algum acaso é Menshanshan? Perguntou o protagonista. Como você sabe disso? Eu não me lembro de ter mencionado o nome dela em momento algum para você. Em seguida, o garoto perguntou o atual lugar onde a neta do senhor estava, e ele disse que ela tinha voltado para casa frequentando a escola, e uma vez que a transferência de casa estiver concluída, só então eles poderiam mudar ela de escola também, e os papéis estavam quase todos concluídos. Nesse instante, ele se lembrou de uma de suas memórias com sua companheira, onde ela dizia que por culpa dela seu avô não mais estava entre eles. Isso na verdade aconteceu porque parece que o senhor arriscou sua vida para ajudá-la em seu colégio, talvez por estar sofrendo bullying ou algo assim, mas na tentativa de salvar ela, ele acabou sendo deletado da história por outros insetos no processo. Em seguida, colocando o quadro de volta, ele disse a si mesmo para sua amiga que, o arrependimento dela naquela vida, ele iria compensá-lo, ou seja, salvar a vida do velho. Logo depois ele comentou com o senhor que ele não deveria se mudar para a casa do jovem Xiao, o que fez com que o senhor perguntasse se ele por acaso iria realmente voltar com sua palavra quando eles estavam quase para se mudar, mas ele pediu para que o senhor o escutasse primeiro. Começando do dia de amanhã, esse mundo estará vivendo um verdadeiro inferno. Nem mesmo a minha casa ou o registro da escola da sua neta importariam mais. Agora venha comigo para a escola da Shanshan para pegar ela, e eu irei preparar um lugar para vocês dois ficarem. Senhor Jian,
Do que você está falando? Eu realmente não entendo uma palavra. Isso fez o garoto perceber que não seria tão fácil assim convencer o velho, já que justamente por causa da idade, era difícil de eles entenderem as coisas sem que antes fossem explicadas mais cuidadosamente. Você sabe o que a fome significa? Perguntou o prota. Sim. Eu sei, responde o velho. Você não pode imaginar quão trágico e aterrorizante a vida pode ser durante um momento de fome. Pode? Eu posso imaginar. Mas, em tempos pacíficos como os que vivemos, como que poderia haver uma fome assim de última hora? De repente, o protagonista acabou abrindo o espaço do anel para pegar todos os suprimentos de volta, mostrando assim ao senhor que ele de fato tinha um tipo de poder em mãos. Quando o senhor percebeu que todas as coisas, literalmente tudo, até mesmo os móveis do lugar, simplesmente haviam desaparecido do local, ele perguntou que tipo de mágica era aquela que ele tinha acabado de executar. Em seguida, o protagonista revelou ao senhor que tinha superpoderes e poderia prever o futuro, e se ele realmente quisesse sobreviver, e que sua neta também sobrevivesse, era para ele fazer tudo de acordo com o que o protagonista falasse de agora em diante, perguntando em seguida onde ficava a escola da neta dele. Poucos minutos depois avistamos os dois dentro do carro, e chegando no colégio, ele rapidamente perguntou onde a neta dele atualmente estava tendo aula ou algo do tipo. Avistamos então alguma briga acontecendo no meio do pátio, e essa que estava apanhando era justamente a neta do senhor de antes, e o motivo da surra era porque um cara que essa lesma descartável gostava estava afim da que estava apanhando. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, Shanshan disse que já tinha dito para a lesma surda que jamais ficaria com ele. Era ele quem estava insistindo para que eles ficassem juntos. Quem bateu agora foi justamente a outra sucuri inutilizável. E como eu adoraria ver essas duas em formas de zumbis. Isso seria o bastante para dizer que elas pagaram parcialmente por seus crimes. As descartáveis acabaram não gostando nem um pouco do que Shanshan tinha dito recentemente, até que alguém apareceu para parar a briga. Esse era justamente o avô da garota, que pediu para eles soltarem a jovem dama imediatamente. A melhor parte é que esses gados que não têm valor nenhum e são meros seres deletáveis de qualquer história, apareceram para querer parar o venho. Força para isso era fato que eles tinham, já que ele já era um senhor de idade. E um deles, que foi inclusive o responsável por deletar o senhor da história no passado, iria novamente cometer o mesmo crime. Isso é claro, se o protagonista não estivesse ali, já que no mesmo instante ele fez a escória parar o ataque, e os aliens mutantes de antes pensaram que ele era algum tipo de parente da Shanshan pelo visto. O primeiro que se aproximou na tentativa de parar o protagonista, acabou sendo jogado para longe somente com um golpe, caindo no chão logo em seguida. Enquanto isso, os dois aqui decidiram tentar pegar o protagonista juntos, mas digamos que o jovem mestre estava simplesmente preparado para o que estava por vir. Apesar de estar aparentemente cercado, quando o inseto de antes tentou atacar ele pelas costas, Xiao desviou rapidamente, o que nos mostra que além da força dele, os sentidos dele também ficaram ainda mais aguçados depois daquela poção. Grudando a escória pelo colarinho, ele arremessou o inseto para o chão como se fosse um pedaço de massa podre, e grudou de tal forma no chão que pelo visto ele nem fez força para se levantar depois disso. Aquela seria a nova casa dele. Já o outro inseto foi ainda mais covarde, e ele estava usando uma faca, mas o jovem Xiao conseguiu parar o golpe dele também com facilidade. No entanto, ele não deixaria isso quieto, e com um único golpe nesse resto de estrume também, e fez com que o vírus carente beijasse o chão, já que ele se sentia sozinho há muito tempo. Com os dois estrumes nocauteados, o assunto agora seria com as covardes que se juntaram para poder bater na Shanshan, e como eu gostaria de ver o protagonista simplesmente fazendo com que elas abraçassem o chão também. Mas para isso vamos precisar esperar pela parte 3 dessa obra, então se você gostou não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, um forte abraço e até a próxima.